Que privilégio podermos estar juntos na casa do Senhor, louvando a Deus. Que saudade, que eu tenho certeza que você também estava disso, desse momento aqui, desse culto congregacional, reunidos como igreja, no lugar que o Senhor nos dirige, para juntos podermos adorar e engrandecer o seu nome, para que Deus, estando em nós, esteja entre nós, na sua igreja. Quero convidá-los a fechar os seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Quero que nós possamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim, como pastor, como quem vai expor a sua palavra santa, perfeita, que eu não venha comprometê-la com a minha indignidade, que Deus possa derramar da sua graça sobre nós, para que possamos compreendê-la, e por ela sermos moldados, forjados, conformados, e assim nós possamos refleti-la em cada área das nossas vidas, decisões, planos, sonhos, que tudo em nós reflita aquilo que nós somos no Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Pai bendito, todo-poderoso Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor, separando um dia para a sua perfeita adoração, o Senhor nos permite estar aqui congregados, juntos, te louvando. Ó Deus, que aqueles que aqui não podem estar, não puderam por algum motivo estar, que possam aproveitar de todo o material produzido, que está sendo gravado, que está sendo transmitido, para dirigir também o seu culto em seus lares, Pai. E que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja honrado, que a palavra do Senhor seja pregada aos nossos corações. Ó Deus, então que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, o meditar do coração da tua igreja, sejam agradáveis na tua presença. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, tu és tudo para nós, nosso socorro bem presente. E nós manifestamos isso só pelo fato de estarmos vivos, respirando, que o Senhor é bom. E nós provamos a tua bondade. Aplica, Deus, a tua palavra nos nossos corações. Nos faz viver por ela. E te glorificando assim em nossas vidas, apresentando os nossos corpos como culto racional. E pela renovação da nossa mente, não nos moldando, não nos conformando aos valores desse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias. No livro de Daniel, nós tivemos nos últimos 3 dias, quinta, sexta e sábado, o privilégio de estarmos juntos no Congresso dos Adolescentes. Quero aproveitar esse tempo, antes de começarmos a leitura da palavra, para agradecer a Deus pela vida de cada um que serviu na igreja nesse tempo, como foi um tempo proveitoso na presença de Deus. Time do som, imagino o trabalho gigante que vocês tiveram para montar toda a estrutura, para estar transmitindo ao vivo, né, todas as outras equipes também, que o Senhor possa honrá-los pela dedicação e compromisso que tiveram nesses últimos dias, e que o Senhor possa honrá-los também, fazendo com que esses adolescentes que aqui estiveram, que eles possam ter sido impactados pela beleza da palavra de Deus, pela salvação somente em Cristo Jesus, e que possam, pela palavra, guiar os seus destinos e as suas vidas. Eu quero dar quase que continuidade, na verdade eu queria aprofundar um pouco mais o texto que aproveitei e explorei ao longo desse congresso, principalmente na sexta e sábado, quando estive aqui expondo a palavra, e quero fazer talvez uma terceira parte do texto. Nós estudamos em 2 momentos, o texto está lá em Daniel, no capítulo 1, dos versos 1 até o verso 9, até o fim do verso 9. Daniel, capítulo 1, do verso 1 até o fim do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, algumas pessoas ainda estão abrindo a Bíblia, posso aguardar um pouco mais. Faz tempo que não abrem a Bíblia também, né?
Tá difícil achar Daniel. Ali antes de Oséias, logo depois de Ezequiel. Daniel, capítulo 1, verso 1, diz assim: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenais, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aqui, por enquanto. Quero poder explorar algumas verdades desse texto, e nós devemos continuar em alguns outros trechos mais adiante, mas inicialmente até aqui para entendermos um pouco do contexto. Nós estamos falando de um tempo aqui em torno de 605, 535 anos antes de Cristo, onde o povo estava cativo na Babilônia. Como o texto começa no verso 1, falando sobre o reinado de Jeoaquim, o reino de Judá, o último reino firme de Israel, já que o reino do norte, Israel, já havia sido contaminada, pervertida, tomada e prostituída com a Síria. Agora o reino do sul, Judá, depois de reis bons e ruins ao longo de sua história, depois do povo adorar deuses estranhos e ao Deus, e muitas reformas religiosas terem sido renovadas ali, mas por causa da impiedade do povo, Deus entregou o seu povo a uma nação estrangeira. Deus entregou o seu povo ao rei Nabucodonosor e ao império babilônico. O livro de Daniel trata de alguns temas muito importantes. Ele é dividido basicamente em 2 grandes blocos. Nós vamos ter do capítulo 1 até o fim do capítulo 6, sobre as histórias que Daniel vai narrar. As histórias principalmente sobre a sua própria vida, mas em muitos momentos na vida de outras pessoas, dos seus amigos, como nós listamos alguns deles aqui: Ananias, Sadraque, Ananias, Misael e Azarias. Mas do capítulo 7 até o capítulo 12, o livro ele dá quase que uma virada de tema. Ele começa a falar sobre as profecias de Daniel. E Daniel começa a falar sobre a consumação do tempo, o apocalipse, como o fim, o juízo final, como as coisas que haveriam de acontecer no futuro. O contexto aqui em que nós estamos nos inserindo ao longo da leitura de Daniel é que pouco depois do 3º ano do reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor assume o trono da Babilônia, após a morte de seu pai, e se dirige até Judá para subjugá-la. Judá havia falhado em preservar a aliança. Judá havia falhado em sua obediência em relação ao pacto de Deus, e então o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor não só a Jeoaquim, mas todo o reino de Judá. 3 importantes temas nós vamos poder encontrar no livro de Daniel, e eu quero estimulá-lo a lê-lo com mais
dedicação e aprofundamento na leitura, diligência na leitura. Nós vamos ouvir Deus falar sobre a sua justiça e disciplina sobre o seu povo, mas também sobre as nações pagãs. Nós vamos ver Deus disciplinando o seu povo já no primeiro verso, quando o povo é levado cativo, porque o Senhor entregou a nação de Israel nas mãos de Nabucodonosor. O Senhor entregou a Jeoaquim nas mãos daquela nação pagã. Nós aprendemos também em Daniel sobre a soberania de Deus, porque se foi o Senhor que entregou, e foi o Senhor que prometeu o retorno deles, é porque o Senhor governa até mesmo sobre os reis de outros povos. Deus conduz o coração do rei como lhe apraz, como quer. E Ele governa todas as nações, a igreja e fora da igreja, como quer, para realizar o seu propósito. Em terceiro lugar, nós vamos ver também, aprender sobre a fidelidade de Deus, sobre a promessa, sobre o pacto, sobre a aliança. Deus preservando um povo, Deus preservando o seu remanescente. E Deus propagando as suas promessas de um reino futuro que não terá fim em Cristo Jesus. As abordagens do texto, elas ficam mais claras quando nós vamos nos aprofundando sobre esses temas. O reino de Deus é então anunciado aqui por Daniel. Vocês veem muito Cristo falando sobre o reino de Deus, Sermão do Monte, sobre a conduta do reino, as parábolas apontando sobre o reino de Deus, mas Daniel fala sobre o reino de Deus. Daniel vai falar sobre o reino de Deus no capítulo 2, versos 44 a 45, no capítulo 4, verso 37. Abre tua Bíblia comigo no capítulo 2, versos 44 e 45. Diz assim a palavra de Deus, Daniel, capítulo 2, versos 44 e 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel interpretando os sonhos, falando sobre o que haveria de acontecer acerca da profecia de Deus. Capítulo 4, agora, verso 37. Nós temos escrito aqui por Daniel, quando ele vai dizer: agora, pois eu, Nabucodonosor, olha só, Nabucodonosor falando, louvo e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha só, a soberania de Deus revelada, o governo de Deus acima de todos os outros governos, o poder do Senhor maior do que todos os outros poderes revelados aqui em Daniel. Daniel vai falar sobre o Filho do Homem, sobre Cristo, recebendo autoridade, domínio sobre todas as coisas, no capítulo 7, versos 13 a 14. A igreja recebendo domínio, o povo de Deus recebendo domínio, no capítulo 7, 27, e sobre a ressurreição, no capítulo 12, versos 2 e 3. Temas profundos, que talvez naquele contexto fosse muito além da capacidade deles, uma vez que não tinham toda a Escritura em suas mãos, e nós temos em nossas mãos, a progressiva revelação de Deus ao longo do tempo e da história, manifestando a vontade do Senhor, revelando como Deus conduziu a história para que nós estivéssemos aqui hoje, reunidos, adorando, e fôssemos achados como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, por causa daquilo que Ele fez, e não por causa de nossas capacidades. Daniel nos ensina então nos primeiros versos, no texto que nós lemos no capítulo 1, dos versos 1 ao verso 9, ele já vai falando sobre aquilo que nós somos, o que nos define, quais são os nossos procedimentos em relação àquilo que nós somos, como a nossa conduta manifesta a nossa essência, como o nosso procedimento revela aquilo que nós temos no nosso coração, nossos valores, nossas prioridades, nossos compromissos. E sabemos que nos tornamos a semelhança daquilo que nós adoramos. Se nós adoramos deuses falsos, feitos de madeira, nós vamos nos tornar
feito eles, de madeira, sem vida. Porque nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos. E o que nós fomos, então, enquanto igreja, chamados para ser? Se pensarmos sobre a razão de estarmos aqui, ou a razão de existirmos individualmente, ou coletivamente, o que nós fomos então chamados para ser? O que Deus espera de nós, o que Deus requer de nós, mais ainda do que espera, porque Ele tem todo o domínio sobre as mãos, o que Ele requer de nós, o que a sua palavra exige que nós sejamos, a sua palavra revelada, a sua autoridade, inspirando homens a escrevê-las para que nós tivéssemos nas mãos a conduta, o modelo de conduta sobre o qual nós precisamos andar e iluminar os nossos caminhos, como escreve o salmista. O que Deus espera da sua igreja? Romanos capítulo 8. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Romanos capítulo 8. No verso 29. Romanos 8, 29. Diz assim a palavra de Deus: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo está ensinando aos romanos que aquela igreja que o Senhor predestinou, que o Senhor chamou, conheceu antes da fundação do mundo, aquela igreja foi então destinada a ser conforme, a ter a forma, a viver em conformidade com Cristo. Esse é o propósito da igreja. Revelar a Cristo, proclamar as virtudes de Cristo, manifestar em nossas atitudes, em nosso comportamento, em nossos valores, em nossas prioridades, Cristo. Mas tá bom, talvez Romanos seja pouco. Abra a Bíblia agora em 2 Coríntios. Paulo ensinou os romanos sobre isso, ensinou também aos coríntios sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Concluindo aqui a perícope, no capítulo 3, no verso 18, ele vai dizer: e todos nós, sendo esse, vou ler a partir do 17 para ficar mais claro para você. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, e a palavra aqui poderia ser também mudados, porque nós mudamos a nossa face, a nossa aparência, a nossa conduta, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A obra do Espírito Santo em nossos corações é uma progressiva mudança, uma progressiva transformação da nossa antiga imagem para uma nova imagem, em conformidade com Cristo. Ah, mas você pode dizer, poxa, mas isso é Paulo. Paulo insistindo naquilo que ele acreditava. Vamos ler 1 João. 1 João, no capítulo 3, verso 2. Verso 1 e 2, diz assim. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3, versos 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Sermos formados, sermos transformados à imagem de Deus, é o propósito da obra que o Espírito Santo opera e realiza na sua igreja. Então, o próprio Daniel vai nos trazer aqui, 600 anos antes da encarnação de Cristo, que a necessidade da imagem do Filho do Homem, a necessidade de sermos moldados, ou sermos conduzidos, ou refletirmos aquilo que nós somos em Deus, e de uma maneira mais especial. Daniel também tem o privilégio de contemplar a imagem de Cristo glorificado.
Abra sua Bíblia comigo, em Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Versos 1 a 9, diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. E nem me ungir com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, e o seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma, contudo ouvir a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos com o rosto em terra. Tamanha foi a visão do Filho do Homem glorificado. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, escrito por João, na revelação de Deus, que Deus dá a João em Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 9, João vai encontrar com Cristo e vai descrever a mesma imagem que Daniel faz, então, no capítulo 10 do seu livro. Eu, João, verso 9 do capítulo 1 do Apocalipse, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Olha só, Daniel havia falado sobre uma voz com o som de muita gente, mas João continua, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, alvos como a lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas este estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes da minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Uma comparação clara entre a visão de Daniel e a própria visão de João sobre a revelação de Cristo naquele contexto. Como pode então a igreja, em meio ao mundo perverso em que ela vive, preservar a sua progressiva transformação? Como pode a igreja, nós, ainda vivendo neste mundo tão perverso, em meio a uma geração tão perdida, com valores tão distantes da verdade de Deus, nos manter fiéis ao nosso compromisso para com Cristo, e sermos
transformados à imagem daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. John Stott escreve no seu livro, Discípulo Radical, que nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Sim, nós estamos no mundo, mas nós também não devemos sacrificá-la nos conformando a ele. Não podemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo. Ninguém pode se isolar. Porque por mais que se isole, leva pelo menos a sua própria natureza pecaminosa. Mas nós não podemos também sacrificar a nossa santidade nos conformando ao mundo. Alimentando no nosso coração o desejo de ser aceito, de ser amado por essa geração perdida. E abrindo mão de nos conformar com aquele que é tudo para nós. Que é a nossa própria vida. Sobre o tema que eu gostaria de expor acerca do texto de Daniel aqui, que nós lemos desde o início desse momento, eu queria tratar principalmente da invasão do secularismo na nossa igreja, no meio do nosso povo, em nossos corações. E eu queria fazer uma comparação da estratégia do secularismo, a semelhança da estratégia do próprio Nabucodonosor e todo o império babilônico, quando conquista a igreja e o povo de Deus. Nós temos por secularismo uma conduta que não corresponde à conduta pregada, preservada na palavra de Deus. O humanismo iluminista tirou de Deus a autoridade sobre a ciência, separou Deus da ciência. E a teologia antes, a mãe de todas as ciências, agora era apenas uma parte. Agora estava separada da ciência. E Deus não tinha mais interferência. Ah, mas isso aqui é teologia, não tem nada a ver com ciência. Defendiam os humanistas. E na filosofia contemporânea, inaugurada principalmente por Nietzsche, nós vamos ver a própria pregação da morte de Deus. Deus, então, agora não só estava separado da ciência, mas agora ele estava morto para a filosofia contemporânea. E assim, tempo após tempo, mesmo hoje, a nossa sociedade moderna vem abraçando o que os nihilistas pregaram durante muito tempo, a desconstrução de todo o conservadorismo, de toda a tradição, de todo o valor tradicional. De modo que não existe mais uma verdade absoluta, de modo que qualquer coisa pode ser verdade. De modo que qualquer religião pode ser religião e cada um que fique na sua. Parece social falar assim. Parece respeitoso falar assim. E arrogante pensar qualquer coisa diferente. Ah, mas por que a sua religião está certa? Certamente você já ouviu isso. Eu já ouvi isso bastante. Por que existe uma religião certa e as outras estão erradas? A resposta é simples, porque a palavra de Deus diz isso. E se nós perdermos a concreta, absoluta verdade desse evangelho, nós perdemos todo o resto sobre o qual nossa religião está construída. Porque o fundamento da nossa fé reside na palavra do Senhor. A transformação do nosso coração se dá pelo poder da palavra do Senhor, usada pelo Espírito Santo em nossas vidas. Se nós perdermos a palavra, nós perdemos o resto. Se nós abrirmos mão do absoluto que é a palavra do Senhor, estamos abrindo mão de todo o resto. E então estamos nos curvando diante dos deuses desse tempo. Estamos entregando os tesouros da riqueza do poder de Deus aos deuses do mundo contemporâneo e os seus valores, e submetendo a eles o nosso coração. Nem humanismo, nem filosofia contemporânea, nem niilismo, pluralismo. O que nós precisamos é de Cristo, e sermos conformados a Cristo. E muitas vezes, ser conformado a Cristo fará com que nós tenhamos que nos portar completamente diferente da conduta dessa geração. E muitas vezes nos portar de maneira diferente da conduta dessa geração possa nos fazer perder privilégios neste mundo. E então nós precisamos decidir firmemente no nosso coração se
abraçamos a verdade do Senhor como verdade absoluta e consideramos os tesouros dos céus mais valiosos do que todos os tesouros dessa terra, ou se nós entregamos os nossos tesouros para viver no palácio de Nabucodonosor, para viver na Babilônia. Somos igreja ou estamos igreja enquanto nos for conveniente, enquanto nos for fácil, enquanto nos for confortável? No momento em que nós saímos da nossa zona de conforto, o que nós somos? No momento em que nós não estamos sob os olhares dos irmãos da igreja, o que nós somos? No momento que ninguém está vendo, o que nós estamos fazendo? Daniel e seus amigos de Judá estavam longe dos olhares da igreja, muito distantes. Estavam separados por meio da força do imperador que havia subjugado toda a nação, toda a igreja, e os havia colocado num lugar para ser em conformidade com aquele lugar. E é isso que o secularismo pretende fazer quando entra no nosso coração. O secularismo, com todas as suas faces, tem invadido as nossas igrejas mundo afora, tem invadido as nossas famílias, tem invadido até a nós mesmos. E através das mídias que nós consumimos, dos filmes que nós vemos, da literatura com a qual nós investimos o nosso tempo, das conversas à mesa em nossas próprias famílias, o secularismo tem tomado lugar em nossas vidas. Quantas vezes e quantas vezes as nossas conversas à mesa com os nossos filhos, com os nossos pais, diz muito mais respeito sobre coisas que nós queremos conquistar, fazer, alcançar, do que sobre a palavra de Deus. Bastou um período de distanciamento social para manifestar tão frágil o compromisso que nós temos com o dia do Senhor. Quantos dos domingos estivemos de fato comprometidos com a adoração do Senhor, enquanto estávamos em nossos lares? Quantos domingos não abrimos mão dos tesouros do Senhor, do benefício de termos acesso à palavra, de louvá-lo, de sentar com a nossa família e aprender do Senhor, para curtirmos a praia, um passeio, ou um filme qualquer, ou para acordar mais tarde? Será que quando a igreja voltar a ter a sua escola dominical para toda a igreja, às 9 da manhã no domingo, nós não estaremos cansados demais, porque nos acomodamos ao conforto de não estar na igreja? Porque o secularismo vai tomando sutilmente o nosso coração e vai nos separando do prazer da palavra do Senhor. E nós vamos encontrando muito mais prazer no conforto do palácio do que na igreja. Nós vamos encontrando muito mais identidade no conforto do palácio do que com a igreja. E a nossa vida vai sendo então desconstruída e sendo moldada, conformada com o mundo lá fora. E como a música que nós cantamos aqui há pouco, nós não vamos agindo, não temos agido como o bem-aventurado, e nós temos caído na conversa, nos conselhos dos ímpios. Nós temos caminhado junto no caminho dos pecadores, nos detido nesse caminho, e sentado e compartilhado da roda dos escarnecedores. Trocamos os tesouros da palavra do Senhor pelo conforto do palácio. Entregamos os tesouros de uma vida com Deus aos ídolos desse tempo. Daniel, capítulo 1. Volta teus olhos no texto. Daniel, capítulo 1, versos 1 e 2. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos ler diferente? Não tem nada a ver com a Bíblia. Estamos apenas fazendo uma aplicação. No 3º ano, ou talvez no período da pandemia, veio o secularismo e nos sitiou, e nos deixou sem saída, sem acesso à igreja.
sem acesso ao convívio dos irmãos, à exortação mútua. E nos sitiando, encontrou fácil terreno para a nossa rendição. E nós nos rendemos. E nós entregamos ao secularismo os tesouros do conhecimento da palavra do Senhor. E passamos então a nos portar como alguém que estava agora num templo de um Deus estranho, adorando não mais a Deus, mas aos nossos próprios interesses, ao nosso conforto, à nossa comodidade, mas esquecemos o Senhor. Nossos ídolos, nossos modelos, dificilmente são homens de Deus, dificilmente. Nossas referências, as pessoas que nós admiramos, será que é? Será que é aquele pai amoroso que nós vemos na igreja? Puxa vida, eu queria ser assim. Ou são as pessoas bem-sucedidas do mundo lá fora? Bem-sucedidas aos olhos deste tempo. Porém, com o coração pervertido e perdido, como qualquer outro desta geração. Então nós admiramos os homens bem-sucedidos do mundo. As habilidades que nós exaltamos têm muito mais a ver com aquilo que pode trazer alguma segurança financeira, ou sucesso, ou status, do que com o ministério. Nós conversamos muito pouco sobre habilidades, dons e ministérios, mas falamos muito sobre habilidades, profissões, encarreiramentos, coach disso, daquilo, porque o secularismo sitiou o nosso coração, e nós nos rendemos, e os nossos tesouros foram levados. Tamanho é o poder deste império. Deus perdeu o seu lugar em nossos corações, porque abraçamos o secularismo em tudo aquilo que adoramos à parte, separado de Deus. Deus passou agora a não ser mais o fundamento, não ser mais o alicerce, a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa, mas passou a ser um cômodo que nós acessamos quando nos é conveniente. O secularismo invade o nosso jeito de falar, invade o nosso jeito de vestir, de nos relacionar, e os nossos corações, invade os nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos, como nós investimos nosso tempo, no que nós acreditamos. Sempre vamos agir de acordo com aquilo que nós adoramos, e nós temos adorado, muitas vezes, em muitas circunstâncias, os deuses desse tempo. Falamos um pouco sobre isso no congresso. Quantos adolescentes aqui não abriram mão do convívio da igreja, dos irmãos do Senhor, dos filhos de Deus, que podiam exortá-los, discipliná-los, orientá-los, fazê-los crescer em conhecimento e graça no Senhor, juntos como igreja, mas precisavam de um canudo, precisavam passar bem num vestibular, porque isso era mais importante naquele período. Vamos sacrificar um ano de igreja, para poder termos acesso àquele curso que vai nos dar a segurança financeira, porque afinal de contas depende da força do nosso braço. Então, pegamos num canudo de formatura, estamos vivendo uma vida agora completamente sem fundamentos, estamos abraçando a filosofia contemporânea em nossas faculdades, porque nós não temos um alicerce firme, construído no seio da igreja, e estamos sendo conduzidos com os nossos canudos, com os nossos títulos, para o inferno. Ah, quantos pais acham que dar tudo para o filho é dar da melhor educação, sem nunca dar da palavra de Deus, sem nunca se mostrar um exemplo de compromisso em suas igrejas, para que eles tenham, não lá fora no mundo corporativo, não lá fora no mundo acadêmico, mas que eles tenham em casa e na igreja a quem admirar em conformidade com a palavra e não com os deuses desse tempo. O que nós estamos adorando. Parece que é mais fácil a vida longe da igreja. Ninguém cobra, ninguém vê. Eu posso ser qualquer coisa, eu posso morar no palácio do rei, eu posso servir a Nabucodonosor, comer das iguarias do palácio, falar a língua daquele povo, me vestir como alguém daquele povo, ter a minha identidade mudada com aquele povo e ser outra pessoa.
que não tem nada a ver com Cristo, que não está em conformidade com a imagem de Cristo, mas com a minha própria vontade, o meu próprio desejo. Os tesouros de Deus são entregues aos ídolos desse mundo. Versos 3 a 5, escreve então Daniel: disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei da ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Verso 6, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos, verso 7, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. A proposta do rei da Babilônia convidava aqueles jovens a buscar os tesouros dos ídolos, a buscar um conformar-se, a buscar mudar a sua aparência, transformar a sua aparência, não a imagem de Cristo, mas a imagem da Babilônia. Quantos de nós, ou quantos daqueles que nós conhecemos, não tiveram a sua imagem mudada? De repente, a Babilônia, e não se vê mais no seio da igreja, porque abraçou os deuses desse tempo, porque abraçou a cultura desse tempo, porque abraçou o conforto do palácio do rei. O conforto do mundo muitas vezes nos prende sem cadeias. Nós estamos tão confortáveis, tão acomodados, tão numa zona de conforto tão prazerosa, que mexer com isso, não, deixa como está dando certo. Ir para a igreja, compromisso, a igreja, não, é muito tempo, eu estou alcançando coisas que eu nem imaginava que ia alcançar nesse mundo. Vai juntar tesouros e deixar para outros que não trabalharam usufruir deles, como escreve o sábio. Vai juntar tesouros, certos de que nenhum deles te acompanhará no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes, como diz Cristo em suas parábolas. Aqueles jovens são então instruídos pelo chefe dos eunucos. E é interessante a seleção que Nabucodonosor então pede. Pessoas de boa aparência. Talvez alguns de vocês possam dizer: eu nunca queria ser chamado, boa aparência. Não, mas tem um ou outro aqui que poderia ser chamado, tem boa aparência. A maioria não ia para a Babilônia, não ia ficar lá em Jerusalém, tá? Fiquem tranquilos. Mas não só boa aparência, ele queria pessoas preparadas, com habilidades, que pudessem servir ao rei. Jovens sem nenhum defeito, jovens com conhecimento, jovens competentes. Quantas pessoas nessa igreja são competentes? Quantos jovens dessa igreja são muito competentes? Mas quantos deles são comprometidos? Deus pode nos dar a graça de sermos muito competentes, muito habilidosos. Mas se não formos comprometidos, os tesouros desse mundo de nada valem para o reino dos céus. Foi então pedido que lhes fosse ensinado a sua cultura. Eles precisavam aprender de uma cultura que lhes era estranha. Eles precisavam aprender um novo modelo de viver. Eles precisavam admirar a história dos caldeus, os textos antigos, a glória daquele povo. Quem sabe, assim eles pudessem então ser tragados, ter os seus corações e as suas mentes tragadas. Mas não somente a história e a tradição, mas também a língua. A sua identidade começar a ser então desconstruída. A história que eles precisavam absorver era outra. A língua com a qual eles iam passar a se comunicar era outra.
o jeito de falar era outro. Até a comida. E quando ele fala aqui sobre a ração diária, as iguarias, não é necessariamente algo a respeito a guloseimas, mas a porção igual ao que o rei comia, também aquilo que o rei comia era também oferecido para aqueles jovens. As suas finas iguarias. A história, a cultura, a língua, mas também outros nomes. Quando as pessoas nos conhecem lá fora, quando as pessoas que não conhecem a Deus nos conhecem, pelo que elas nos conhecem? Qual é a nossa identidade? O que nós transmitimos nos nossos relacionamentos? A conduta do reino ou os nomes da Babilônia? Os nomes daqueles jovens foram mudados. Daniel, que significava do hebraico algo como o príncipe de Deus, ou o juiz de Deus, passou a se chamar Beltesazar, fazendo referência a Bel, uma divindade babilônica, um príncipe agora de Bel. É curioso que Beltesazar, o nome dado a Daniel, é muito parecido com um título assumido por vários dos reis da Babilônia, também fazendo referência a essa divindade. O próprio filho de Nabucodonosor chamava-se Belsazar, fazendo também referência à divindade. Daniel, agora, antes, nome Daniel, juiz de Deus, príncipe de Deus, passa a ser Beltesazar, príncipe, juiz de Bel, um Deus pagão. Quantas das nossas habilidades, do nosso conhecimento, da nossa identidade, tem sido trocada da sua relação para com Deus, com os nossos ministérios, com o nosso serviço, para aquilo que nós temos a conquistar no mundo lá fora. Mas não só Daniel, Ananias, que significava algo parecido como a misericórdia de Deus, ou Jeová é misericordioso, agora é mudado para Sadraque, que significa a ordem de Acu, também o deus da lua, naquele contexto. Ordem de Acu. Mesaque, no caso de Misael, que significava quem é como o Senhor, quem é como Deus, passa a se chamar agora Mesaque, que significava quem é como Acu, o deus da lua. As suas identidades para com Deus foram transformadas em identidade, em conformidade com o mundo. O próprio Azarias, que significava Jeová ajuda, ou a quem Jeová ajuda, passa a se chamar Abednego, que significava servo de Nebo. Nebo, um deus pagão, o mesmo Deus que Nabucodonosor levanta a estátua e que eles depois, mais adiante, vão se negar, curvar-se. Suas identidades foram transformadas. O secularismo vai querer convencê-los, convertê-los pela cultura. O secularismo vai querer convencê-los pelo conhecimento, pela academia. Vai querer convertê-los e convencê-los pelo status de servir no palácio do rei. E o secularismo vai querer mudar a sua identidade. Nenhuma aparência com Cristo, nenhuma referência a Deus. Mas tudo relacionado ao sucesso desse mundo. A proposta da Babilônia não era simplesmente uma imersão cultural, mas o esquecimento de suas identidades. A proposta do secularismo do nosso tempo, da cultura desta geração, não é simplesmente uma imersão cultural. Venham aproveitar, carnaval é cultural, São João é cultural, e de cultura em cultura a gente vai se afundando na fogueira do inferno. Seus nomes hebreus, que faziam referência ao único Deus, são trocados pelos nomes dos deuses da Babilônia. E não mais uma identidade com Deus, agora uma identidade com o mundo. Agora uma identidade com essa geração perdida e pervertida. Acomodar-se, tomar a forma desse mundo, curtir do conforto do palácio, é a proposta do secularismo do nosso tempo. Nós não podemos abraçar essa proposta. Nós não podemos viver em conformidade com essa proposta. A posição daqueles jovens, em especial de Daniel, nos versos 8 e 9 do texto que nós lemos.
Escreve então o próprio Daniel. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes do eunuco que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E o texto continua, acompanha comigo versos 10 em diante. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenham medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade, assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxesse o chefe dos eunucos, e os trouxesse à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Daniel foi glorificado não por acomodar-se ao rei, não por ser um bajulador do rei, não por fazer tudo o que a corte queria. Daniel foi honrado porque o Senhor o honrou. A sabedoria de Daniel foi Deus quem deu. A robustez física dele e de seus amigos foi o Senhor que proveu. Porque não se submeteram a esse mundo. Porque não se submeteram a pertencer a Nabucodonosor. Toda a estratégia do secularismo é nos fazer pertencer a esta geração. Mas se nós firmemente decidirmos no nosso coração que pertencemos a Cristo, precisamos viver em conformidade com aquilo que dizemos. Se nós em nosso coração decidirmos firmemente sermos transformados à imagem de Cristo, precisamos firmemente negar todas as outras coisas que nos faz diferentes de Cristo. É um compromisso que muitas vezes vai envolver humilhações nesse mundo, perseguições nesse mundo. Ah, mas olha só, tem uma bolsa lá na faculdade para eu fazer uma pesquisa sobre a importância da ideologia de gênero, não sei o que, uma bolsa bacana. E você então se prostra diante dos deuses desse tempo, comprados com bolsas estudantis. E você se prostra diante dos deuses desse tempo, para alcançar um cargo, um status, uma posição, o favor do chefe, para não perder o emprego, como se tudo dependesse do homem e não do Senhor que governa sobre todas as coisas. E tira Deus do seu lugar, e põe o homem como maior que Deus, e teme ao homem, e adora a criatura em lugar do seu Criador, como Paulo então repreende no texto de Romanos, capítulo 1, repreende aqueles que não glorificaram a Deus como Deus, antes se tornaram nulos, insensatos em seus corações, aos quais Deus os entregou as suas próprias paixões, as consequências de seus próprios pecados. Nós precisamos aprender muito com a mensagem da cruz. Nós precisamos aprender muito o quanto importa decidirmos firmemente no nosso coração. O quanto importa resolvermos firmemente, não contaminar-se. A palavra utilizada no texto hebraico aqui
não diz respeito apenas a um contaminar-se no sentido de, porque da comida do rei havia comidas que eram impróprias ao povo judeu. Não é uma questão só de comida e bebida. O contaminar-se aqui também era contaminação moral, também era contaminação cerimonial. A alimentação naquele tempo dos povos antigos dizia muito respeito à sua adoração, às suas cerimônias cultuais. E Daniel então resolve não se prostrar diante daqueles deuses, não pertencer a Nabucodonosor. Servi-lo. Daniel aprendeu da cultura. Seus amigos aprenderam da cultura, foram honrados naquela cultura. Porém, não se acomodaram, não se conformaram àquela cultura. Eles resistiram. Daniel foi lançado numa cova dos leões, não porque era um bajulador do rei, mas porque não abriu mão de orar a Deus. Ananias, Misael, Azarias foram parar numa fornalha ardente, porque não se prostraram diante da estátua de Nebo, construída por Nabucodonosor. Quantos de nós assumiríamos o risco? Nabucodonosor, saiba o rei, que se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará da fornalha ardente. Mas se Ele não quiser nos livrar, saiba o rei, não nos prostraremos diante da estátua. Quantos de nós têm essa coragem? Meu desejo para a igreja, para a minha vida, para a vida da minha família, é que sejamos conformados à mensagem da cruz, à pregação do Evangelho, à redenção revelada por Deus em sua palavra. E que de glória em glória possamos ser moldados à imagem de Cristo, como Deus planejou antes da fundação do mundo, quando nos separou. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique em nossos corações a sua palavra.